Olá, fonos, bem-vindos! Como estão todos de feriado, de finalzinho de feriado? Hoje o assunto é para quem tá para se formar e bate, aquele apertinho no coração em relação a, nossa, eu tô para me formar e agora? O que eu vou fazer da vida? Olá, Malu, olá, Patrícia, tudo bem? Bem-vindas! Bruno, todos me ouvem bem? Tudo certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa fase de tô me formando, vem muitas dúvidas, decisões importantes. Eu falo que a gente tem algumas etapas da vida em que vem escolhas importantes, né? Uma delas é o vestibular, que a gente tem que escolher uma área, uma carreira a seguir. A outra é no final da faculdade, que a gente tem que escolher que rumo a gente vai tomar dentre as escolhas possíveis dentro de cada faculdade. E assim vai, né? Depois, de repente, você tá no emprego, você tem que decidir se quer continuar nele ou se quer mudar sua rota. Então, a vida, ela é feita de olhar para a situação da sua vida e escolher se você quer manter, se você quer mudar, o porquê ficar. E, quando termina a faculdade, você querendo ou não, você tem uma decisão importante a tomar, que é, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Que escolhas eu vou tomar? Quando a gente está terminando a faculdade, antes, no último ano, já se começa esse burburinho, essa pesquisa entre os alunos sobre que área cada um gosta, que lugar você pretende estudar. Só que aqui a gente vai falar um pouco sobre plano de ação. Alguém aqui já ouviu falar sobre plano de ação? É isso mesmo, plano de ação é quando você olha com estratégia para tomada de decisões, para sua carreira, para desenvolvimento de uma empresa. Então você, que vai ser um fono empreendedor, que vai ter na sua mão a sua vida, que não vai deixar só a vida rolar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai ter um plano de ação. Então, quando você tá para se formar, a primeira coisa que você tem que perguntar é: o que eu gosto de fazer dentro da fono? Que área me encanta mais? Que área durante a faculdade eu já busquei olhar mais, estudar mais, fazer cursos e tudo mais? Olhe para a sua área. Se você ainda não tiver uma área, se você estiver em dúvida, calma. Ainda dá tempo de você fazer cursos até escolher uma especialização. Se não tem certeza, se ainda tem muita dúvida, nossa, eu gosto de tudo, você pode ir para uma clínica que você atenda várias áreas para você perceber que área que na prática, com a mão na massa, você gosta mais. Nos estágios, já escolha fazer estágios que você goste mais da área e, se possível, procure até estágios extracurriculares para pegar mais experiência. Tem pessoas que gostam de áreas opostas ou que não conversam muito e elas ficam, e agora, Vou trabalhar com a área A ou com a área B? Nada é extremista, você pode muito bem também começar um consultório atuando nas duas áreas. E daí, conforme você atuar, você vai vendo que perfil de clientes você atrai mais, que resultados você tem mais dentro de cada caso, o que te encanta mais em cada caso. E a partir daí, você vai também fazendo cursos para você atender cada vez mais esse cliente. Então, o primeiro ponto é: tô acabando a faculdade, é pensar no que gosta mais, no que o olho brilha mais e no que você se vê fazendo. Por exemplo, pode ser que você goste de disfagia, que é dificuldade para engolir, mas não goste de trabalhar em hospital. E aí? Vai pensar em como trabalhar em disfagia dentro da área que você gosta, fora do hospital. Quais são as outras possibilidades? Home care. Então, você pode escolher atender pacientes que tenham disfagia na casa deles, ao invés de estar dentro do hospital. Ah, não, eu amo hospital. Então, você já sabe que o seu ambiente é hospital. Vá pesquisar hospital, ok? Eu, sinceramente, acho que compensa você ser autônomo e você ser dono da sua vida, para você não ficar dependendo de chefe, de salário fixo que nunca aumenta, mas as contas aumentam. O bom do consultório é que você tem muita autonomia para fazer sua pesquisa de mercado, para se atualizar, para escolher o perfil do seu cliente. Se você conversar com os fonoaudiólogos que já têm aí uma estrada, muitos começaram em uma área
e a vida acabou os levando para outra. Porque na verdade eles já gostavam de uma e de outra, mas na prática do consultório eles viram que o nome deles começaram a ser mais associados àquela área do que a outra que eles escolheram. E eles também gostando dessa outra, eles começaram a se especializar e colocar mais energia nela. Então tá vendo? Tem as duas coisas, tem o planejamento, tem o plano de ação e tem também uma fluidez aí, dependendo do perfil de clientes que você tem na sua região. Vou dar um outro exemplo. Quando eu estava na faculdade, eu tenho uma colega muito querida, inclusive, que ela é da minha cidade também. Então, a minha família mora em Rio Claro, no interior de São Paulo, e eu vim para Ribeirão Preto fazer faculdade. Pois bem, quando nós duas estávamos para formar, nós formamos juntas, a gente conversava muito sobre voltar ou não para Rio Claro, sobre fazer uma pós e tudo mais. Cada uma tomou um caminho. Por quê? Porque o primeiro passo foi pensar em que área você gosta. Então, ela gostava, né, e até hoje atua com linguagem infantil. Então, o que ela foi fazer? Fazer a pesquisa, que é o segundo passo. Percebeu o que gosta mais? Se está em dúvida em dois, estuda os dois e vê o que te encanta e o que tem mais perfil de cliente, né? Ela que já sabia da linguagem infantil, o que ela fez? Foi pesquisar o que ela precisava fazer para ser uma boa profissional na linguagem infantil. Então, hoje, qualquer profissão, dentro da faculdade, a gente tem uma visão ampla, mas é uma visão mais horizontal, ela não aprofunda tanto, ela não é tão vertical. Então, a gente aprende um pouco de cada área. Se você puder, busque estágios extras para aprofundar um pouquinho mais. Mesmo assim, na minha opinião, é importante você fazer especializações e cursos, ok? Então, primeira tomada de decisão que eu indico, você pode até já começar a trabalhar em algum lugar, já começar a abrir seu consultório, mas faça cursos ou faça especializações, porque assim você vai se tornar cada vez mais um profissional reconhecido naquela área. Ponto número 1, então, qual que foi? Perceber que área gosta mais. Se tem dúvida, o que você faz? Estuda as duas áreas. Se você abrir um consultório, começa com as duas e vai observando aí o seu mercado de trabalho. Se você quiser até fazer essa pesquisa antes, você pode fazer, porque isso pode te ajudar e deve fazer para te ajudar na sua escolha. Já sabe que área você quer? Parabéns, você já teve a primeira tomada importante de decisão. Você vai fazer uma próxima pesquisa. Essa pesquisa é em relação a quê? Em relação a o que fazer para me tornar um bom profissional nessa área. Então, eu gosto de voz. Quais são as referências de voz na fonoaudiologia? O SEV em São Paulo é uma referência. O curso de especialização da USP, da Unifesp, são referências em voz. Então, você vai procurar esses lugares para você se especializar, vai prestar as provas e tudo mais. Tem pessoas que querem concurso público, por exemplo. Se você quer concurso público, faça uma pesquisa em relação a salário, a carga horária, veja se compensa para você. Porque se você tiver um consultório, você vai ganhar muito mais do que em concurso público. Então, eu prefiro ter consultório, você, o que você prefere. Se você quiser concurso, não tem problema. O que você vai ter que fazer? Estudar, ir lá e pesquisar tudo que você tem que estudar para você passar nesse concurso, certo? Seu foco vai ser lá, sentar como era na época do vestibular e estudar bastante. Bom, quero abrir meu consultório, tenho o sonho de ter meu consultório, quero ser empreendedora, quero ser dona do meu nariz, quero ter a minha liberdade de agenda. Quero crescer, de repente até ter uma equipe no futuro. Legal. Se você quer consultório, você tem que fazer o seu nome. O seu nome não vai ser feito de uma hora para outra. Você vai ter que trilhar esse caminho. Como você vai trilhar esse caminho? Escolheu a área, se especializou. Pode já ir atuando enquanto especializa se você já tiver bagagem para isso. Você vai percebendo o que tá dando certo, o que não tá, quais parcerias você pode fazer, e o seu próprio paciente, ele vai ser a melhor pessoa para falar e indicar você. Então, sempre as parcerias, pessoas que trabalham em áreas multis, né, que um precisa do outro, e o próprio paciente. Esses são os melhores canais de propaganda. Não precisa se preocupar tanto com sair fazendo milhões de propagandas, ter um Instagram perfeito. Lógico que hoje as redes sociais são uma porta de entrada para a gente mostrar o nosso trabalho. E eu acho que você deve usar esse recurso.
Mas cuidado para não pôr mais energia nisso do que no seu conhecimento, porque o que vai fazer diferença ali é o seu atendimento para o seu paciente, é você entregar resultado para ele e não você ter um Instagram lindo, maravilhoso, com um monte de seguidor, mas a hora que ele senta aqui no seu consultório, ele não tem resultado com o tempo, ok? Então vamos lá, plano de ação. Primeiro passo, percebeu a área. Segundo passo, olhou para o que você tem que fazer para se tornar o profissional que você quer ser amanhã e você vai atrás desses cursos, dessas especializações. Resolveu abrir o seu negócio, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Nós devemos estudar aonde é bom estarmos. Vou dar o meu exemplo, né, que eu acho mais fácil. Quando eu estava para terminar o mestrado, né, eu resolvi primeiro me especializar para sentir segurança e para ser muito boa na área de voz e de comunicação, porque eu sabia que era muito importante, é muito importante a gente atender bem o nosso paciente, o nosso cliente. Então, eu fui lá, fiz especialização em mestrado e 6 meses antes, mais ou menos, de eu terminar o mestrado, eu comecei a atender à noite fora do horário comercial, porque horário comercial eu era bolsista, eu tinha que estar lá, né, seguindo a demanda do mestrado. Comecei a atender meus pacientes particulares, 1, 2, 3, e o que eu fazia? Eu fazia uma pesquisa. O que estava dando certo para os pacientes, o que não estava, o que eu tinha que melhorar, o que era necessário ter no consultório que eu não tinha pensado antes. Lógico que nos cursos de especialização a gente já vai ter acesso a protocolos, a gente já vai saber o que é o básico ali para a gente começar. A gente já vai ter um norte do que começar. Então você vai perceber que você já vai ter uma estrutura, você não vai começar assim perdido. Mas é importante você ter clareza dos seus objetivos. Aonde eu estou hoje, para onde eu quero ir. É a rota ali, ó. É o caminho. Você tá aqui hoje. Que nem joguinho de tabuleiro, né? Tabuleiro não, de caminhos assim. Tô aqui hoje, quero chegar ali, ok. O que eu vou fazer agora na rota para eu fazer com que essa rota tenha alta performance, seja uma rota que eu facilite as pedras no caminho, porque pedra no caminho vai ter sempre, mas tem como eu facilitar esse processo. Como eu posso aprender mais rápido? Com quem já passou e já aprendeu o que você tem que aprender. Por isso os cursos, por isso as especializações, por isso conversar com quem já está lá na frente. O que deu certo, o que deu errado, o que você faria de diferente? Vá nos congressos, vá nas jornadas. Faculdade sempre tem várias ações bacanas para vocês conhecerem pessoas que já são formadas, que já são referência na área. Eu participava muito da faculdade, o que eu podia participar, eu participava, porque isso com certeza acelerou o meu processo de sucesso, né? Outra coisa, olhar fora da caixa. Não pensar só em estudar fono. Você não é só fono, você é fono, você é seu financeiro, você é seu gestor, você é seu chefe, seu líder. Então, você vai estudar sobre tudo isso. Estudar sobre vendas, sobre cliente, sobre atendimento. Isso foi um diferencial na minha vida. Eu estudar neurociência, comportamento, vendas, pré-pós-venda, estudar sobre empresa, sobre como organizar uma empresa, estudar as partes burocráticas, né? Tudo isso me ajudou muito na minha carreira e é por isso que eu tô aqui para facilitar a vida de vocês, porque tudo que eu aprendi, que eu olho, eu percebo, poxa, isso daqui eu acertei certinho, isso daqui eu poderia ter feito de outra forma que seria melhor. Então, primeiro, não desespere. Eu vejo muitos fonoaudiólogos do 4º ano desesperados, ai meu Deus do céu, e agora? E se eu não passar aqui, se eu não passar ali? Calma! Você não vai morrer se você não passar numa prova. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E tudo tem um preparo. Poxa, não passei na prova para fazer especialização. O que faltou para você não passar? O que você errou ali naquela prova que você tem que melhorar? O que você pode fazer enquanto não tem uma próxima prova para você aprender mais neste tempo? Olhar sempre de uma forma positiva e estratégica. Nós temos muito a aprender. Nada é rígido, tem que ser aquilo. Eu vou dar um exemplo.
eu tinha algumas dúvidas quando eu terminei a faculdade. Se eu faria mestrado, se eu iria direto para especialização. Eu estava aqui em Ribeirão Preto, né? Então eu não sabia se eu continuaria em Ribeirão Preto, se eu iria para outra cidade fazer mestrado ou pós em outra cidade. E daí eu pensei, bom, vamos lá, né? Tem que pensar no financeiro. Financeiro, para morar em São Paulo, você tem que ganhar mais do que você ganha no interior. São Paulo é mais caro o custo de vida. Se a bolsa do mestrado é a mesma, eu falei, eu vou fazer na USP de Ribeirão em vez da USP de São Paulo, por exemplo. Porque aqui eu consigo ter um financeiro melhor, né? O que eu ganhar da bolsa rende mais em Ribeirão Preto do que em São Paulo. Por exemplo, custo de vida para moradia. Um aluguel em um condomínio em Ribeirão é mais barato do que um aluguel em um condomínio em São Paulo. Lógico que eu estava vendo a qualidade também. Aqui é referência, eu já conhecia, eu já estava fazendo faculdade aqui, então eu tinha certeza que o aprendizado que eu tive aqui ia ser excelente. Senão, não, senão ia dar meu jeito e ia para São Paulo de qualquer jeito, tá? Mas olha a estratégia aí, olhar para os pontos de escolha. Então, financeiro é um dos pontos de escolha. Qualidade de vida também, porque você tem que ter qualidade de vida para ser um bom aluno ali na sua pós. Você também não pode pensar em ir de qualquer jeito na louca. Calma, planeja. Planeja que dá certo. Lu, dá para trabalhar meio período, estudar meio período? Dá? Lógico que dá. Agora você tem que ver que demanda você vai ter. Às vezes é melhor você ser bolsista daquela pós e se dedicar totalmente àquela pós do que não ser bolsista, querer ter um outro trabalho que não está alinhado com a sua profissão, que você só vai se desgastar ali. Já pensou nisso? Eu vi algumas fonos trabalhando com outras coisas aleatórias que elas pensavam, nossa, eu vou trabalhar porque eu preciso de uma grana. Calma! Tem alguma coisa que você possa trabalhar e já aprender ao mesmo tempo? Eu fiz isso, eu fui bolsista sempre. Por quê? Porque sendo bolsista, eu ia ter mais trabalho do que quem não era bolsista, mas eu estava lá, eu estava vivenciando a fonoaudiologia, eu estava aprendendo enquanto eu era bolsista também. Agora imagina se eu vou trabalhar, por exemplo, numa loja de roupas, nada contra, tá? Eu até gosto dessa coisa de vendas e com certeza também vai te trazer aprendizado. Mas roupas, né, vender roupas, pelo menos conhecer sobre roupas, não vai te ajudar a atender o paciente. Pode te ajudar no sentido de vendas, da conversa, mas até a venda para roupas, ela é diferente de você atender um paciente e orientá-lo sobre o pagamento. É diferente, tá? Então, também cuidado para não misturar as coisas e depois chegar aí misturando tudo, tá? Em vendas, muitas vezes, a gente tem uma comunicação um pouco mais agressiva do que na área da saúde. Então, tem como, e eu aprendi isso porque eu já tive uma empresa de consultoria em vendas e eu trabalhava dentro de empresas e até hoje eu dou treinamentos e palestras para empresas de comunicação sobre a comunicação em vendas, mas entendendo o nicho de cada empresa. E você, como fonoaudiólogo, você tem o seu nicho. Então, a sua comunicação para vender para o seu paciente aquele plano, aquele pacote, ela é diferente da comunicação de uma pessoa que vai vender, por exemplo, roupas. Então, tudo é estratégia. Até da onde que vai vir a grana para você passar por essas fases, certo? Se você puder na faculdade ter bolsas e já ir guardando uma grana para usar ela depois nessa fase da pós, até sair uma bolsa e tudo mais, é melhor para você, né? Lógico que se você tiver uma estrutura familiar de apoio aí que fale, não, eu te ajudo até você terminar uma pós e começar a ter o seu negócio, melhor. Mas se você não tiver, você tem que ser mais estratégico ainda. Você tem que, desde antes de terminar a faculdade, já começar o seu plano de ação. E o seu plano de ação, ele está alinhado com o financeiro também. Faz sentido para vocês? Me contem um pouquinho. Patrícia, bem-vinda! Bom, pessoal, então é isso. É importante manter a calma, entender que a mudança é para o bem, não ter medo de atender o paciente. O paciente não é uma ameaça para você. Ele está lá para receber o melhor que você tem a entregar. Seja muito estudioso, faça observações, o que você puder e assistir fonoaudiólogos atendendo na faculdade, vá.
porque dependendo da faculdade que você está, tem espelho espião e você pode pedir para assistir. Eu fiz muito isso. Eu acho que desde o 3º ano, que segundo ainda não podia, mas no 3º ano eu pedi estágio extra nas férias. Eu estava assistindo as fonos do 4º ano de estágio atenderem pelo espelho espião. Então, a área da saúde tem toda uma questão de ética, né? Então, o espelho espião é muito bom porque não expõe o paciente não fica sem graça que tem mais uma pessoa na sala, que não é o fonoaudiólogo que está o atendendo. Então, aproveite essas oportunidades, não tenha preguiça, ganhe tempo. E ganhe tempo sem se matar também, porque você não pode ter uma estafa de cansaço aí e cair o seu desenvolvimento. Cuidado se você for o desesperado, para não desesperar demais e a hora que chegar ali na hora de formar você tá em estafa. Calma que não é sangria desatada. A sua vida não vai acabar com a formatura. Aproveite tudo que você puder da faculdade, mas também descanse, viva a faculdade, socialize. Tem aquele momento importante da faculdade que depois você vai sentir saudades. E passa muito rápido, né? Eu pisquei, a faculdade passou. E eu olho hoje para trás e eu vejo como foi importante fazer tudo. Estudar pra caramba, mas aproveitar meus amigos também, ter um momento de socialização, né? Viver a faculdade. Olhar para as outras áreas além da minha, conversar com pessoas de outras áreas além da minha também. Pra gente não ficar aqui, ó, só na fono. O mundo ele é gigante. Dentro da faculdade você tem pessoas estudando outras áreas. Converse com elas para aprender sobre. Eu aprendi muito com pessoas de outras áreas e por isso que eu também sempre fui buscar estudar outras áreas. Então, enquanto eu estava na faculdade, eu fui estudar, né? Eu fui para a sala de aula, na pós também, tá? Algumas coisas deu certo na faculdade, outras na pós. Mas eu fui para psicologia, eu fui para música, eu fui para a faculdade de economia e administração. Até na enfermagem eu fui parar na educação física. Por quê? Estratégia. Bom, eu quero ser fono, especialista em voz profissional e comunicação. Voz falada e cantada. Vamos lá para o plano de ação? Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Vamos lá então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que estudar com alguém que seja muito boa na área de voz. Então eu vou fazer mestrado. Fui lá, né, e fiz mestrado com uma pessoa que, na minha opinião, é uma referência que tem muito conhecimento na área, certo? Ok. O grupo de pesquisa também era muito bom, então eu já admirava algumas pós-graduandas que estavam no doutorado, algumas fonos que foram minhas supervisoras e que eu sabia que davam uma assistência para as pós-graduandas de mestrado também. Eu falei, bom, essa galera é muito boa, eu vou aprender muito com elas, então eu vou tentar, né, lógico que eu não tinha certeza se eu ia passar ou não, fazer pós por aqui, porque eu vejo que a galera é muito boa. Ok, então tá bom, quero voz profissional, tenho que aprender com quem é bom da voz profissional. Tá, além da faculdade, da pós, que mais? Eu fui fazer curso com quem tava lá com a mão na massa. Quem que tá com a mão na massa? Fonos que já tinham consultório, que já atendiam cantores, que já atendiam comunicação em empresas. Eu fui fazer curso com esse pessoal. Porque são elas que estavam, né, aonde eu gostaria de chegar. Então, eu estava na faculdade, eu fui para o Rio fazer curso com a Janaína Pimenta. Daí eu conheci a Patrícia Antoniazzi, que é muito boa também nessa parte de MO. Ela trabalha com estética facial, até hoje sou fã e acompanho. E sempre tô atenta se ela abrir curso. Então, você vai procurando pessoas que são referências para você e que já são muito boas na área, certo? Depois eu conheci a Luísa Catoira, que é uma mentora muito querida do Rio de Janeiro, que ela é muito forte nessa parte de locução e voz cantada e falada também, dublagem, locução, radialista, cantor também. Então, assim, nessa jornada, eu fui atrás de quem já poderia me ensinar. Eu fui fazer curso de gestão, eu fui fazer curso de administração, eu fui fazer curso de financeiro. Eu fui aprender a ser empreendedora para quê? Para eu abrir o meu consultório com uma visão diferenciada. Porque a hora que você se forma, você fala, poxa, eu não sei nem por onde começar. Então,
acessar o conselho e saber qual é o passo a passo aí para abrir o consultório, tá sempre em ordem com as leis, ter uma visão de gestão, de líder, saber avaliar o desenvolvimento do seu consultório. Então, você tem que ter um planejamento com lista de ações e atividades e ter um tempo aí para você avaliar isso. O que tá dando certo e o que não tá dando certo, que eu já falei isso várias vezes aqui hoje. Não é só fazer e pronto, acabou. Você tem que fazer gestão. Você tem que olhar para esse antes e durante e depois. Por que será que um paciente eu atendi em 4 sessões e resolveu o problema e o outro paciente que tem a mesma lesão em prega vocal eu precisei de 3 meses? Por que será? Qual que é a diferença entre eles? Ah, esse paciente que demorou mais tinha refluxo, tinha rinite, tinha sinusite, tinham várias coisas aí que prejudicaram um pouco o desenvolvimento deles, que a gente teve que cuidar para ele ter a resposta muscular, para tirar o pigarro, né, para não estar tudo obstruído. Então eu quero trazer essa calma para vocês, eu quero trazer esse momento de reflexão e eu quero que você saia daqui hoje com a mentalidade forte de que você é capaz, você já deu conta da faculdade, parabéns, você conseguiu, você vai se formar, aproveite, comemore, mas já tem aqui ó, na sua cabeça quais são os próximos passos, porque todo empreendedor ele tá pensando no ontem, no hoje e no amanhã, principalmente no hoje e no amanhã. O que tá no ontem é aprendizado para ele melhorar o que deu certo e fazer diferente o que ele fez errado. E não ficar pensando no, ai, nossa, ai, meu passado. Não, o que deu errado no seu passado te trouxe aprendizado, não faça igual. Faça diferente, cresça, prospere, seja feliz na sua carreira e eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo. Pessoal, um abraço a todos. Quem tiver dúvida, eu vou abrir caixinha e a gente se vê na próxima live. Até mais!